Irmãos, que Jesus que possamos sintonizar com Cristo, né, com as energias do Pai. Nós vamos fazer aqui uma abordagem sobre a depressão. Abordagem, na verdade, na perspectiva espírita, médico espírita. Eu não sou psiquiatra, eu cuido de bebês, fiz a residência de oftalmo, dou aula na faculdade. Mas como membro da Associação Médico Espírita do Brasil, a gente tem estudado principalmente as orientações da AME Minas Gerais, que se dedica a estudar a saúde mental, né? Então a gente vai começar lembrando que o ser humano não é uma máquina e a gente está em transição, esse modelo biomédico que considera o ser humano um amontoado de células, e isso já está passando por uma modificação. Até porque a física quântica, a gente já entende que tudo está interligado, que todas as doenças são psicossomáticas, porque não existe o corpo fica aqui e o espírito lá. Na verdade, nós espíritas sabemos que há um projeto evolutivo para cada um de nós. Obrigada. Tem um projeto evolutivo e que a pedagogia espírita é para o aqui e o além. Nós somos perfectíveis e estamos na caminhada para Deus. Então, não é para essa encarnação. E o mais velho de todos é Deus e trabalha incessantemente, não é? Todo o tempo. Então tudo está interligado. O corpo ligado ao espírito através do perispírito. Você não pode tirar uma célula do fígado e colocar numa placa, estudar, e ela terá um comportamento diferente do que ela tem quando ela está vizinha, circundada pelas outras células e pelas outras substâncias, né, interagindo no corpo. Eu vou passar rápido com relação à parte médica, tirado da Associação Médico Espírita de Minas, e depois a gente vai aprofundar ou tentar falar um pouco mais na perspectiva da doutrina espírita, porque na realidade esse assunto ele só tem começo, não tem fim, né? E aí a gente vai tentar fazer dar uma visão panorâmica, né? Bom, então todas as doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, o corpo é o templo do espírito, né? Na Gênese tem bem explicitado que o perispírito ele se liga ao corpo físico durante o processo reencarnatório, molécula a molécula. E isso é importante para o nascimento, para a nossa vida aqui na Terra e para o nosso desencarne, né? E todas as doenças são da alma. Tudo provém do espírito. O espírito é que é o organizador da vida. Um corpo, células, um corpo humano em cima de um anfiteatro de anatomia, completamente, a gente percebe que ali falta a essência, falta o sopro da vida, não é? Então, quem organiza, quem faz funcionar, quem comanda tudo é o espírito. E isso, a doutrina espírita está avançadíssima. A medicina espírita é a medicina do segundo e do terceiro milênio, que é a medicina do Cristo, né? A gente sabe que hoje já se sabe, através das pesquisas com neurociências, que o cérebro não diferencia o real do virtual. Isso tem repercussões biológicas importantes. Aquilo que eu imagino, se eu olhar para uma paisagem muito bonita, eu vou acionar determinados circuitos neurais. Se fechando os meus olhos e visualizando aquela paisagem, eu aciono os mesmos circuitos neurais. Tem um filme interessante que eu só entendi mais ou menos na segunda vez que eu assisti, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E a gente vai chegar a uma época que vai mexer nas lembranças da gente, vai fazer, né, bem interessante, na memória. Então isso é importante porque, na verdade, a base de tudo é o sentimento que leva ao pensamento. Isso é que é a essência do processo, né? E as doenças psiquiátricas, hoje os especialistas dizem que é o maior desafio que a humanidade enfrenta e vai enfrentar, né? Agora nesse século XXI. E já Hipócrates falava que mais importante é você conhecer a pessoa
porque é interessante, porque muitas vezes a gente incorpora a doença. Uma coisa é eu ser doente, outra coisa é estar doente, né? Tem gente que tem um prazer mórbido, a minha diabetes, a minha hipertensão, né? Então a gente não é dono dessas coisas, a gente tem que ver que cada pessoa ela é única. Tanto é que o medicamento em uma pessoa ele faz um efeito, em outra pessoa ele pode fazer outro efeito. São as reações idiosincrásicas que são conhecidas na farmacologia, né? Então Hipócrates ele já dizia que mais importante é você conhecer o tipo de pessoa, é a personalidade. E isso é importante quando nós temos que nos estudar para ver as reminiscências nossas, aquilo que a gente repete em cada encarnação. No livro Libertação, os mentores dizem que tem espíritos que há 10 mil anos encarnam. Está igual ioiô, bate e volta, vem e volta, vai e vem, mas não melhora, fica repetindo as mesmas coisas, né? A mesma coisa, igual o bolero de Ravel, quando você pensa que acabou, começa tudo de novo. Então a gente tem que se estudar. E aí, uma coisa muito interessante que os espíritos dizem, e os ateus também, interessante isso, né? Que nós vivemos hoje, com a nossa sociedade capitalista, a maneira como nós nos organizamos, que os espíritos dizem, de forma muito grandiosa, os espíritos disseram em 1857, que nós criamos necessidades artificiais, né? Aí eles dizem, olha, estude um árabe no deserto, né? É interessante isso. Então que nós vivemos num estado de espírito egocentrado, esse consumismo, o capitalismo, o eu, né? Isso é muito sério. Então é interessante porque cada caso é um caso, cada pessoa é única, mas a gente deve se estudar. Isso aí cada um, porque André Luiz disse que o melhor médico da gente é a gente mesmo. E toda cura é autocura, né? O médico ele é facilitador, ele é um orientador, ele vai te explicar algumas coisas, mas se eu não seguir a dieta, não fizer exercício, não tirar o sal, não me cuidar, não vai ficar eternamente. É interessante como nós somos muito infantiloides, porque a pessoa sabe que se estiver pesando 200 quilos, 150 quilos, 130 quilos, que o joelho vai detonar, a coluna vai se acabar, aí fica sentindo dor e tomando remédio. O remédio mesmo é fazer uma dieta, é fazer exercício físico, porque o exercício físico do corpo humano vai fazendo com que você, né, faça manutenção. A pessoa fica deitada esperando que a coisa se resolva por si só. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quer dizer, Jesus pode curar qualquer um. Mas por que ele prometeu alívio e não cura? Porque a cura depende de nós, da nossa mudança de atitude, da nossa mudança de sentimento, principalmente quando se trata de doença de saúde mental. Vamos falar de forma positiva, né? Quando se trata de saúde mental, que é tudo interligado, né? Saúde mental, emocional, espiritual, física, ela é basicamente dependente do sentimento, e o sentimento é que leva o pensamento. Eu gosto desse quadro porque ele vai mostrar que tudo é questão de percepção. Isso é muito importante para nós, porque você olhando para cá, você vai ver um senhor, não é isso? Um rosto de um senhor, calvo, aqui os cabelos. Mas se a gente olhar para o nariz, a gente vê um velhinho, não vê? Se olhar para cá, vê uma mulher. Olhando aqui, você vê um cachorro. Se olhando o todo, você vê um homem com a mão, não é? No tórax. Então isso é interessante, porque nós ficamos tão centrados na gente mesmo, que é o grande problema, as nossas doenças. Todas as doenças, elas vêm do espírito. É o espírito, o perispírito que fica afetado, né? E aí, claro que, como disse o benfeitor Emmanuel no livro Consolador, saúde é a harmonia da alma. E muitas vezes a gente precisa de várias encarnações para ter saúde de fato, tá certo? Então, uma pessoa que nasce com uma aleijão, com uma deficiência grave, ela tem uma lesão perispiritual, porque o corpo é o filtro do espírito. No livro Entre a Terra e o Céu de André Luiz mostra isso muito bem. E no livro No Mundo Maior é um verdadeiro tratado de psiquiatria, né? Então você começa a olhar só para os seus problemas e esquece o resto do mundo. Olha para a árvore e esquece da floresta, né? E a gente esquece que nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Aqui tem a foto de 2 espíritos materializados, autoria de Tissot. O nome dessa tela é
aparição mediúnica. Ela era noiva de Tissot quando desencarnou jovem de tuberculose. Numa reunião em Londres de ectoplasmia, ela se materializa, a Kathleen Milton, com o seu mentor e conversa com Tissot, e Tissot então vai para o seu ateliê e faz esse quadro, que tem uma cópia nos Estados Unidos e outra na França. Então, a gente é espírito, somos imortais, comandamos o nosso corpo, mas o nosso comando é mental. Tá? Então, a abordagem espiritual, principalmente quando se relaciona à saúde mental, é a mais importante. Então, esse é o Dr. Roberto Lúcio, que é um psiquiatra vice-presidente da AME Brasil Internacional, que é um dos autores do livro que a gente tirou, Depressão, Abordagem Médico-Espírita, da Associação Médico-Espírita do Brasil, de 2005. Tá? E essa é a doutora Marlene Nobre, que é a presidente da nossa associação. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que em 2020 nós vamos ter a depressão como o segundo maior problema na previdência social, só perdendo para as doenças cardiovasculares, né? E, na verdade, tudo está muito ligado. As doenças depressivas, a depressão, ela está muito ligada às doenças cardiovasculares. E quem tem problema cardíaco e se tiver depressão, esse vai morrer mais rápido, vai desencarnar mais rápido. Se fizer uma cirurgia, vai se dar muito provavelmente menos, o prognóstico é mais reservado, né? Porque realmente piora o funcionamento do organismo, né? E aí, na verdade, hoje é uma coisa, né, com o Prozac, tem até um livro mais Platão, menos Prozac, com as doenças, que isso aí é permissão de Deus, foi um salto quântico na qualidade de vida do ser humano, não é? Esses medicamentos, mas virou também uma coisa da moda, não é? Hoje a gente sabe que o índice de suicídios é altíssimo, né? E que, por exemplo, no frotão, sabe-se, adolescentes, brigou com um namorado, toma chumbinho. É muito frequente mulher, principalmente as meninas, se suicidando e tentando se suicidar por conta de amores contrariados, né? E aí, daí a coisa vai, do consumismo, da nossa maneira de viver, da nossa visão de mundo, né? E aí a gente tem três situações bem relacionadas, da tristeza, melancolia e depressão, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, que a tristeza é uma doença, é uma emoção natural, né? Ela não deve ser cultivada, mas a gente não pode evitar, não? No desencarne de uma pessoa, perde um emprego, um acidente, né? Faz parte da vida, não é isso? E aí, a tristeza, ela tem uma função também pedagógica, que é fazer a pessoa voltar para dentro de si próprio, né? E fazer mudar um pouco a direção, mudar um pouco o caminho. Agora, não se deve usar medicamento. Você tem um luto, deve trabalhar esse luto, mas não resolve. A tristeza, há um rompimento de um relacionamento, um desencarne, não tem remédio, é uma dor moral, não tem remédio para isso, né? Então você procura uma terapia, né? Na verdade, ela causa um tipo de depressão, esse luto, né? A melancolia que a gente leu aqui, foi lida agora, né, pelo nosso irmão, na verdade, na visão da espiritualidade superior, é a saudade que a gente tem da vida espiritual. Mas na psiquiatria, os psiquiatras têm uma outra definição da melancolia. Então tem duas definições, duas visões. Na psiquiatria é uma depressão grave com sintomas e característicos bem psicóticos, a pessoa sai mesmo da realidade. Inclusive tem o Dr. Roberto Lúcio falou nessa síndrome de Cotard, que é um delírio que a pessoa acredita que ela está morta. E a pessoa o corpo dela vai morrendo mesmo. Ele contou o caso de uma senhora que o intestino dela morreu todinho. A pessoa se recusa a viver mesmo, né? Isso já é um caso bem grave. Agora, a gente sempre tem que fazer, quando nós enfrentamos, a verdade é que a gente tem que se cuidar o tempo todo. Se a gente faz manutenção de carro, revisão de carro, por que a gente não tem que cuidar da gente, não é? Ver a nossa pressão, ver colesterol, glicemia,
anemia, ácido úrico. Então a gente tem doenças orgânicas que são, muitas vezes, que causam depressão também, tá? Tipo problemas na tireoide, uma pessoa que está em câncer no estado terminal, não é terminal, porque terminal todos nós somos, eu posso não chegar em casa hoje, né? Já ir para a pátria espiritual. Então, a qualquer momento a gente pode desencarnar. Mas estado terminal é aquele que realmente está esperando mesmo a fazer a passagem. Já se tem a medicina paliativa, que é para ajudar a essa pessoa e a família dela, né? E também hoje os medicamentos a gente vê que tem uma relação mesmo, porque muitos medicamentos eles são eficazes para algumas pessoas, mas tem outras que não tem remédio que dê jeito, né? E também as situações de estresse, né? O uso de substâncias, a própria maneira como a gente organiza a vida, porque o estresse ele faz parte da vida da gente, tá? Ninguém vive sem estresse. O X da questão está em como a gente administra o estresse. É como você vai ver qual é a sua visão, qual é a sua percepção daquele problema, né? E hoje a gente vê coisas assim que o mundo, eu não sei se foi na revista Espírita, que eu li que a Terra é o hospício do sistema solar, né? E tem coisas que você vendo assim de guerras, vendo uma situação dessa. Essa moça desencarnou em 2010, eu assisti um documentário dela, ela não conseguia comer, anorexia nervosa. Aí você passa para o outro extremo, né? Isso tudo é questão de cabeça, tem processos obsessivos muito graves, não é? E aí, a gente tem os quadros psiquiátricos, que eu vou citar alguns porque eu não sou psiquiatra e o momento também não é para a gente falar tecnicamente, é só para fazer uma ilustração, né? Então existe o transtorno afetivo bipolar, transtorno depressivo recorrente, quadros de ciclotimia, aquela pessoa que muda muito o humor, né? Distimia, achei muito interessante, porque os médicos da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, a maioria deles que trabalham mesmo no grupo, na direção, são médiums. E eles trabalham no Hospital Espírita André Luiz. Então eles usam a terapêutica espírita, onde os médicos são médiums e trabalham com os médicos desencarnados espíritas que ajudam no tratamento dessas pessoas que estão lá no Hospital Espírita André Luiz ou também nas clínicas deles, né? Muito interessante a forma como eles explicam, você pensa que está em nosso lar. Né? Aquela reunião mediúnica, eles conversam e o espírito, muitas vezes, o mentor diz, olha, pergunte para fulana isso, porque ela foi abusada sexualmente na infância, mas ela não falou. Então há um trabalho junto com a espiritualidade mesmo, os próprios médicos, com psicólogos e outras pessoas, porque qualquer pessoa pode fazer parte da Associação Médico Espírita, né? Assim ele possa ir para as reuniões e queira. Mas é interessante que eles falaram lá, que os espíritos relatam, né, que existe aquele distímico, que é aquela pessoa que reencarnou à força, tipo o Dr. Smith, que tudo fica, ó céus, ó dor, né? Tudo reclama, tudo fica aborrecido. Quer dizer, ele está aqui à força, né? Mas é uma força que quem tem a doutrina espírita é o milionário do planeta nos dias atuais, porque compreende que ninguém é vítima e que nós estamos aonde precisamos estar, aonde merecemos estar, aonde devemos estar, porque a gente tem aprendizados a fazer ali, né? Então tem transtornos mistos, como nós vimos, né? Ansiedade, depressão, enfim, a coisa não é simples, é complexa. Os sintomas também são variados, desde sintomas psíquicos, né? A tristeza, a desvalorização, culpa, irritabilidade, rabugice, a pessoa não tem prazer em nada, tentativas de suicídio, aí perde o sono, tem problemas de sono, de apetite, interesse sexual, né? É uma pessoa que tem dor crônica, o idoso, é muito comum a manifestação de hipocondria, né? Ficar louco assim por remédio, né? Então a pessoa fica sem conseguir se concentrar, né? Ou ela dorme demais ou tem pouco sono, muitos pesadelos, porque na verdade os espíritos da associação, os mentores da Associação Médico Espírita lá em Minas Gerais, eles dizem que o deprimido, isso é de forma genérica, tá, gente? Porque cada caso é um caso, e a gente, na verdade, para estudar
A medicina crística, cósmica, espírita, é quando nós tivermos acesso à ficha kármica da pessoa, né? A gente tem todo um envolvimento pregresso de acontecimentos pregressos que refletem no nosso hoje. A gente tem que superar os traumas que nós já vivemos e temos que tocar a nossa vida para adiante, né? Mas nós todos nós somos almas enfermas, tá certo? Então, mas de uma forma geral, o deprimido ele é considerado um vampiro. Ele suga as energias do pessoal que está em torno dele. Porque aquela pessoa que nada tá bom, é aquela pessoa que não tem quem aguente ficar perto. Tanto que a recomendação de cuidar é de cuidar da pessoa que está com a doença e dos cuidadores, dos familiares, que adoece todo mundo, é que nem o alcoolismo, fica a família toda doente, né? E aí ele atrai espíritos obsessores, porque ele sintoniza com o lado negro da força, né? Então ele atrai muitos espíritos sofredores. Então tem um envolvimento espiritual, tanto que o tratamento de desobsessão, esses médicos lá na AME em Minas Gerais, eles dizem que tratam um paciente desencarnado, que muitas vezes ele é atraído para aquela situação, porque os dois estão lá na mesma faixa, né? E aí a pessoa, né? Hoje tem muita história da fibromialgia, que é um problema realmente de fundo espiritual sério, né? Então, isso aqui já está repetido, né? Uma coisa importante é que quando tem alteração de memória, não é depressão, tá? Aí já é um problema neurológico, uma possível demência, tem que procurar um neurologista. Então a depressão, ela não dá alteração de memória, né? O deprimido, ele tem falta de atenção e de concentração. E geralmente ele amanhece mais deprimido e vai melhorando durante o dia, até porque o sol, ele queima os fluidos deletérios, né? E a gente, como disse o apóstolo Paulo, nós não devemos ir para a cama pensando em nada negativo. Jamais, sempre procurar perdoar e pensar coisas boas. E André Luiz diz que o magnetismo lunar amplifica as nossas criações mentais, tá? Isso é interessante, como também André Luiz fala que a água carrega fluidos deletérios. Então a gente tem que ter esse cuidado de vigiar o pensamento, o sentimento e o pensamento. Quer dizer, para ver como o trabalho é muito pessoal. Porque quem é que vai tomar conta do meu pensamento? Não tem remédio para pensamento, não é? Então a gente é que tem que se cuidar, não é? Então a pessoa que está deprimida, ela gosta muito de ficar em quarto escuro, né? Porque ali ela fica desvitalizada, ela não recebe a luz, a energia vital que sustenta o nosso corpo, né? E os espíritos inimigos, eles estimulam esse comportamento, né? Bom, isso aí eu vou passar porque a gente já falou, né? Já se conhece áreas no cérebro, né, que estão envolvidas com essa rede, com esse comprometimento mental, né? Então, na verdade, já existe hoje a psiconeuroendócrino-imunologia. Então, o que você pensa, o que você sente, vai fazer você pensar determinadas pensamentos que vão fazer com que as células produzam determinadas substâncias, hormônios, neurotransmissores. Isso vai fazer com que seu sistema nervoso converse com seu sistema endócrino, converse com seu sistema imunológico. E aí uma pessoa imunodeprimida, geralmente aquela pessoa que está, por exemplo, predisposta a câncer, ela geralmente, às vezes, numa separação ou no luto, o câncer poderá surgir, porque ela, naquele estado negativo mental, faz com que ela diminua a sua imunidade, né? Então é um componente também, na verdade, esses quadros genéticos, quando a gente fala que tem um componente genético, é um comprometimento de vidas passadas. Mas o mais interessante, né, é que a gente sabe o quê? Que nessa programação
reencarnatória, né, do nosso projeto evolutivo, o espírito escolhe uma família que tem aquela herança genética compatível, né, para o seu aprendizado. Então, não é castigo, Deus não perdoa e nem castiga ninguém. Todo mundo vai se salvar. Salvação é herança divina. Agora a gente tem que procurar, né, crescer, e a proposta da doutrina é de crescimento, né? Então a pessoa pode nascer com a predisposição. Hoje já se fala, já se sabe na genética, né, que você muda todo o funcionamento dos seus genes, com a maneira como você pensa, como você se alimenta, como você faz, se fizer exercícios. Então é uma mudança, e não existe determinismo genético. Ou seja, essa doença poderá se manifestar ou não, dependendo da atitude da pessoa, né? A gente tem fatores neuroquímicos, eu já falei, e é muito interessante porque a própria medicina já sabe, através desse médico, Viktor Frankl, era neurologista e psiquiatra, judeu-austríaco, e passou por 4 campos de concentração. Gente, sofrimento de fato é onde tem guerra. Tá? Isso é muito interessante porque os espíritos chamam muito a atenção para esse estado egocentrado. É a pessoa que olha só eu. É muito interessante, a gente olha tanto só para a gente mesmo, que eu fico olhando, será que alguém vai perceber que meu sapato é preto, é marrom? O povo não está nem olhando, mas a pessoa acha que estão olhando para o seu sapato, para a sua roupa, para o seu cabelo. Está entendendo? Não tem ninguém prestando nem atenção, só se sair espelado ou então espalhafatosa, né? Espetaculosa, que aí chamaria atenção. Mas o normal, você pergunta que sapato que está, ninguém sabe. Entendeu? Mas a pessoa acha que está todo mundo olhando para ela, né? Que o problema dela é o maior que existe no mundo, que só ela é que tem problemas, que ninguém mais sofre, entendeu? E o Dr. Viktor Frankl, ele nessas experiências como europeu, que o europeu é muito traumatizado com religião por conta das guerras, né? Ele constatou, né, que nós temos, ele ampliou o que Freud falou, no nosso inconsciente a gente tem um circuito, todo ser humano, ele tem um circuito no inconsciente transcendental para se conectar com Deus, né? Então é uma espiritualidade inconsciente. Todos nós temos isso, que muitos dos problemas que nós temos relacionados à saúde mental é porque a gente bloqueia isso, né? Principalmente os ateus, as pessoas que são muito desconectadas, né, da espiritualidade, não é da religião, porque a religião às vezes ela até atrapalha, né? Mas é da religiosidade, da espiritualidade, da conexão com a inteligência suprema, né? E aí nós temos uma necessidade de Deus. Isso é muito importante. Isso quase não é falado, mas ele é recente, praticamente foi do século XX, né? Então ele, na verdade, nós temos uma necessidade de Deus. Nós temos que nos aproximar de Deus. Isso é fundamental. E aí de tratamento na medicina tradicional vai de um número imenso de medicamentos, eletroconvulsoterapia, o choque, né, estimulação elétrica, homeopatia, tratamento espiritual, e tem um número grande de pessoas que não respondem a tratamento de acordo com os médicos psiquiatras, né? E aí a gente sabe que a pineal é a glândula da vida mental, está no livro Missionários da Luz. Cada vez mais se sabe que a gente precisa da luz do sol, a gente precisa do claro do escuro para dormir. Então é importante que a gente passe a pensar de forma construtiva, de forma a mudar, né, a nossa dinâmica espiritual, a nossa dinâmica biológica, porque ela depende da nossa dinâmica mental, né? Se a gente está gripando muito, está adoecendo muito, está se queixando muito, é uma doença mental e está repercutindo no nosso corpo físico, né? Então, na verdade, a doutrina espírita ela é muito mais abrangente. Já a gente sabe que as enfermidades mentais elas são
é uma colheita, são colheitas que nós fizemos de um passado, né? Porque o nosso corpo, ele é o retrato do que a gente conquistou, né? Então nós temos que mudar as estruturas do nosso sentimento, do nosso pensamento. E é interessante porque lá o espírito Joseph Kleber, da AME em Minas Gerais, ele diz que o que leva o indivíduo a adoecer é a sua relação com Deus. Nós adoecemos quando desobedecemos a lei divina e culpamos os outros. Isso é muito interessante, é muito importante. Então, a doença é a desconexão com Deus. Saúde é o pensamento sintonizado com Deus. E é interessante a gente perceber o seguinte: como é que eu me sinto e como é que eu estou. Chico Xavier dizia que estar doente e conseguindo trabalhar já é quase saúde. Ele diz que a vida deve ser uma escola permanente com alguns períodos de repouso. A gente não tem que pensar em se aposentar, né? O mais velho é Deus. Não tem desculpa. Meu irmão disse agora que formou-se nos Estados Unidos, recentemente, que está nos aeroportos em Nova York, uma senhora com 85 anos de idade, colou grau na universidade, né? Então, não justifica você não estudar, você não trabalhar, você não sair, não é? Toda doença é espiritual, tem uma ação moral da criatura, não é necessariamente causada por um obsessor. E os espíritos, isso é da orientação da AME Minas Gerais, eles dizem claramente: o deprimido é um indivíduo rebelde, ele traz uma mensagem de não vida, né? Ele suga as energias do entorno das pessoas que estão ao seu redor. Então, na verdade, os nossos problemas, eu acho que a gente pode até dizer assim, pela leitura da doutrina espírita, a causa é a nossa rebeldia e falta de humildade. Tá? Então, por isso que o doutor Bezerra de Menezes diz que o único remédio, ele não fala o melhor, o mais indicado, ele diz: o único remédio é o Evangelho na vida diária, no coração, na nossa prática, na nossa vivência diária. Porque falar é fácil. Meu problema é parar de falar. Eu falaria aqui até o ano que vem. O problema é fazer, né? E os espíritos dizem: a melhor prece são as boas ações, porque os atos valem mais do que as palavras, né? Está no livro dos Espíritos. Então, o principal problema do deprimido é a rebeldia, né? E aí, ele é considerado, isso são os espíritos que dizem, está no livro, tá? Não sou eu estou aqui repassando como estudiosa, que preciso, como alma enferma, que preciso me educar, me evangelizar, né? Me tratar. Então ele diz que o deprimido é um sugador de energias, é um obsessor encarnado, que constrói uma aura negativa que afasta a possibilidade de ir ao encontro de energias positivas. Então essa sintonia, ela faz com que a pessoa fique também obsediada, porque, né, as causas dessa obsessão estão dentro da pessoa. Por isso que é importante a evangelioterapia, para a pessoa mudar o pensamento. Lá eles tratam o desencarnado e o encarnado. Nesse livro Pensamento em Vida, que foi de 1958, que Chico psicografou, de Emmanuel, que é uma cartilha que dizem que muita gente estuda antes de reencarnar, já está dito lá que a depressão, ela faz com que atua nas células, né, porque o pensamento é matéria. André Luiz diz isso. Diz inclusive que nós vamos chegar uma época que nós vamos medir um pensamento otimista, um pensamento de tristeza, um pensamento de raiva. Nós vamos conseguir medir, mensurar como os fótons do pensamento, né? Que é uma matéria diferenciada, quintessenciada, não é? Uma matéria que a gente ainda não tem instrumentos para poder mensurar, não é? Mas que esse pensamento doente vai liberar, e já se sabe, aí, substâncias, citocinas, que vão agir nas células em mitose e que podem propiciar um câncer, né? O aparecimento de um câncer, né? No livro Instruções Psicofônicas, o Dr. Dias da Cruz tem um capítulo que ele fala sobre parasitose mental. Olha só o que ele diz: não há influenciação exterior deprimente para a criatura quando a própria criatura não se deprime. É que pelo ímã do pensamento, olha o ímã, todo mundo sabe o que é um ímã, né? Então o pensamento
doentio, imagine que aquele ímã vai trazendo aquele monte de metal, né? É que pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio. Olha só o que ele diz pra gente: capaz de levar à escabiose, né? Escabiose é uma doença, ulceração, a bebida, dipsomania, loucura, cirrose, tumores, olha só, tumores benignos ou malignos, de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. E no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz diz que nós vamos chegar também a uma tecnologia de fazer operações psíquicas e agir no labirinto mental, quer dizer, operar o pensamento, os tumores mentais que a gente produz, né? E Dr. Dias da Cruz diz que através do próprio pensamento desgovernado, o ser humano pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo. Olha o egocentrismo. Impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Quer dizer, o pensamento destrutivo, o pensamento negativo pode levar até a morte, o desencarne. E olha aqui o egocentrismo. A gente tem que se policiar, porque todos nós, o que é que desde os mais religiosos, os mentores espirituais, os espiritualistas e os ateus que estudam, o que é que eles dizem? A terapêutica mais importante, a mais importante, para o maior problema do mundo é você procurar uma pessoa com um problema maior do que o seu, para ajudar. Olha que coisa importante, minha gente. Se uma moça, atleta, 17 anos, ela era nadadora, ela deu um pulo no lago e quebrou o pescoço nos Estados Unidos, ficou tetraplégica. Aí depois de muito, entrou em estado depressivo. Um dia ela pensou em se suicidar, mas como é que ela iria se suicidar tetraplégica, né? Aí ela disse assim: Deus, se eu não posso morrer, me ajuda a viver. E ela criou uma ONG para ajudar pessoas que têm necessidade de cadeiras de rodas, de muletas. Já milhões de pessoas em mais de 120 países já foram ajudadas. Tá certo? Então, é interessante, que é por isso que os espíritos dizem, né, no livro dos espíritos explica que a caridade, ela mata o egoísmo. Então, quando a gente está sentindo um problema, estou achando que eu estou sofrendo, porque também, né, a gente gosta de, no geral, tá, gente? Cada caso é um caso, né? Quem está, por exemplo, com um problema na tireoide, trata o problema na tireoide, a depressão passa. Eu estou falando de forma genérica para levar a reflexão, certo? Então, a terapêutica é você fazer o bem, é você deixe de olhar para você. Esqueça, nós nascemos para quê? O que a doutrina espírita ensina? A gente nasce para amar. Ninguém nasceu para ser amado. Como disse o nosso companheiro, ser amado é consequência. Vitor Frankl diz que o sucesso é efeito colateral do trabalho, né? Se você ama a sua companheira, você quer ela da melhor maneira possível na vida. Se ela não lhe quiser mais, olha, que você seja feliz com quem você arranjou outro melhor do que eu. Seja feliz. E não vá lá e faça uma besteira. Porque levou chifre, que nada, a pessoa. Entendeu? Porque quando é de Deus não acaba nunca. Está em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 5. Então, a gente nasceu para amar. Nós nascemos para, é melhor dar do que receber. Então, o tratamento para depressão, para dor no corpo, é você fazer exercício físico, dá uma lombra impressionante. Porque libera endorfinas, substâncias semelhantes ao ópio. Se você fizer regularmente, fica num astral fantástico. Então faça exercício físico, exercício respiratório para absorver o fluido cósmico universal, e arranje uma coisa para faça um serviço
uma das organizações mais lindas do planeta Terra, que é a Peter Pan. Crianças com câncer, adolescente careca, muito interessante. Meu Deus, você tem que guarde bem o cabelo, a menina sem nem o cabelo querendo se pintar, paquerar, e o menino correndo, a mãe morrendo, e a gente está aqui sofrendo. Não é que a gente não sofra, mas a gente vive muito centrado em si mesmo, e o nosso problema fica maior, entendeu? Não tem ninguém olhando para mim, se eu estou gorda, se eu estou magra, se eu pintei. Não tem, eu que me pinto porque eu gosto, eu fico me espelhando, mas se eu me pintar, ninguém vai nem notar, entendeu? Então, esquece, tira o foco do seu umbigo. Tira o foco do seu umbigo. Tem 80 anos, não interessa. Então vá fazer o quê? Conta a história para uma criança que necessita. Faça qualquer coisa. Vai fazer hidroginástica. Saia de você. Esse aqui é o tratamento para todos os problemas mentais e físicos. Aquele rapaz que tem um livro, Vida Sem Limites, eu comprei um para cada filho. Lá em casa eu tenho 3 filhos. O cara é fantástico. Ele não tem os braços nem tem as pernas. Nasceu sem os braços e sem as pernas, né? O Nick. Mas ele viaja o mundo inteiro, faz palestras. Ele mora sozinho na Califórnia. Ele vai ao banheiro sozinho. Não sei como, que ele tem um pezinho com 2 dedinhos, né? Ele disse que não vai contar como, mas ele vai sozinho ao banheiro. Organizou lá tudo para ele. Então, é uma coisa assim, impressionante. É a atitude. É a atitude que você tem, entendeu? Então não se preocupe, eu tenho que ficar igual a Gisele Bündchen para o povo me amar. Não é assim. Você ame as pessoas, ame o seu próximo, procure trabalhar suas relações, ser apreciativo, olhar o lado bom das coisas, da pessoa, porque se a gente for olhar o lado negro, a gente descompensa. Vamos todo mundo ter uma coisa boa, né? Vamos procurar ser humildes. Isso é uma conquista muito difícil, mas a gente tem que batalhar, né? Esqueça de vocês, se esqueça que é o melhor remédio, tá? Conexão com Deus e você olhar para alguém ao seu redor que precise mais do que você. E aqui a gente tem como fazer isso, né? A 1000 por hora, porque vamos ajudar as escolas, as crianças nas ruas, enfim, né? E é muito importante isso. Então, o tratamento, é interessante aqui que o tratamento para a desobsessão é para o paciente desencarnado, que não consegue, porque esses que são atraídos, os espíritos dizem, que esses espíritos que são atraídos pelos vampiros encarnados, deprimidos, eles não conseguem se contactar com as esferas mais elevadas. Aí ficam aqui no terra-terra, né? Nadando aqui nesse baixo astral. Então, nós temos que mudar o nosso sentimento, consequentemente o nosso pensamento, conexão com Deus, uma terapia de profundidade com Deus. Deus é a fonte de amor que alimenta todas as criaturas. Agora, tanto a literatura médica como a literatura espírita, médico-espírita, que é muito mais avançada, diz que uma das causas de depressão grave é abortamento, tanto em vidas passadas como nessa. Então, qual é o remédio? Né? É você não vamos parar na beira do caminho para chorar. Se eu fiz um aborto, se eu cometi um crime, se eu fiz alguma coisa, eu não posso consertar, mas eu posso, como disse Chico Xavier, ninguém pode começar a fazer um novo começo, mas você pode fazer um novo final, né? Como tem no livro do Abismo às Estrelas, uma médica que devia de fazer aborto, teve câncer, e ela se dedicou nos finalmente da existência terrena a fazer enxovalzinho para bebês, para crianças, ajudar recém-nascidos, né? Então, o remédio é mudar para melhor, não esquecer. Por isso que é importante o esquecimento na reencarnação, para poder você começar de novo, para a gente poder começar de novo, né? Todo dia é um dia novo. Então é importante essa transformação moral, né? Então o egoísmo, ficar egocentrado, né? Que é o que atrapalha. Deixa eu ver aqui. Leon Denis diz que a vontade é a maior de todas as potências da alma. Então a gente tem que querer, né? Olha só que coisa bacana.
um coração contente faz tanto bem quanto um remédio. Provérbios 17, 22. Quer dizer, porque a gente exala, a gente tem a nossa aura e você passa energias, né? Como é que você vai? Eu adoro uma frase que é o que eu digo, que os espíritos dizem que de hora em hora Deus melhora, mesmo que aparentemente piore. Na lei de destruição, tem lá que um século aqui na Terra é como um relâmpago na eternidade. Então, se tiver uma guerra atômica, todo mundo sair da Terra, só o que tem no mundo é estrela, planeta pra gente ir, ninguém vai morrer mesmo, né? Então é muito importante o seu padrão mental, evangelho-terapia, renovação interior, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de padrão mental, autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. Todo dia Santo Agostinho disse que antes de dormir a gente deve fazer uma análise. O que foi que eu disse? O que foi que eu fiz? Eu achei interessante. Tem um filme que eu ainda não assisti, mas me tocou bastante, porque o cara ligou de um estado para o outro, para os Estados Unidos, para uma moça, e a moça atendeu o telefone. Mas foi tão bacana o telefone, tão bacana, que ele se apaixonou. Aí quando ele foi conhecer a moça, acabou que casou com ela. Já pensou? A gente pensa, porque tem que ser linda, maravilhosa, não a voz. Ele descrevendo, é tão bacana a descrição que ele faz, né? Que a moça assim trabalhava com gosto, porque na verdade não é o que a gente faz, é como a gente faz, né? Se você cuida de um jardim, um jardineiro, você sabe quando ele faz com gosto, quando ele faz só porque tem que se desincumbir daquela função, né? Um café com gosto. Então não é o que você faz, é como a gente faz. Eu achei isso fantástico. O cara se apaixonou pelo telefone. Já pensou? Então não tem nada. Por isso, porque bonita é quem a gente gosta, né? E feia é quem a gente não gosta, né? Chico disse, olha, a depressão pede o remédio do trabalho. Na depressão, o médico pode ajudar muito. Mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, faça qualquer coisa, tenha confiança em Deus. Não pense em morrer, a vida está em toda parte. Felicidade completa, ninguém precisa esperar. Paz definitiva eu nunca pude ver, nem nos espíritos que se comunicam conosco. Vamos nos aceitar como somos? Então nada de coitadinho, de autopiedade. Porque eu... Não, a gente é filho de Deus, filho da luz. Vós sois deuses, né? Então é muito importante essa mudança de atitude, de pensamento. Não existe remédio para mudar pensamento de ninguém, para mudar pensamento, mudar sentimento de ninguém. Não existe médico que faça isso. O médico dos médicos é o Cristo, é o Evangelho. Então é você procurar perdoar. O perdão ele só faz bem para quem perdoa, né? Você fica congelado séculos, milênios. Tem espíritos que estão há 1000 anos congelados naquele ódio. A pessoa não evolui, não sai do canto, né? Quem foi perdoar, quem perdoou, está lá. Vai caminhar, porque você é como se tivesse um monte de lixo. Você quer envenenar o outro, mas quem toma o veneno é a pessoa que está cheia de mágoas, de lixo, toda intoxicada de pensamentos negativos, né? Por isso é que o Evangelho é terapêutico, né? Então Jesus disse, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, né, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, nesse livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz que a falta de humildade causa úlceras. Muita gente não tem úlcera gástrica, úlcera de todo tipo, não é só gástrica não, porque não tem humildade. A verdade, a humildade não é nosso carro forte, né? Mas a gente tem que se trabalhar. Agora, muito piores nós já fomos, né? Então nós estamos a caminho da luz. Olha só, falta de humildade causando disfunção celular, depressão nervosa. Então, rebeldia e falta de humildade. Onde é que a gente vai aprender a se melhorar? Na evangelho-terapia, né? E se repensar a nossa vida. Hoje está uma época maravilhosa, né? Hoje quase todo mundo vai morrer de vida vivida com 90 anos, 80 anos, né? Não existe mais essa história de 50 anos, 60 anos. Está aí a Suzana Vieira com 70 anos de idade, não tem quem diga, né? Maravilhosa. Então você tem que trabalhar a sua vida para não se vitimizar, né? Porque o outro
outro só faz comigo aquilo que eu permito. Às vezes a mulher diz assim, eu sofri tanto do meu marido. E vai pensar, a senhora sofreu porque a senhora não quis, que o marido não é parente, né? No livro dos Espíritos tem lá sobre a indissolubilidade do casamento, não tem? Que é uma lei humana, Deus não obriga você. Você tem que viver bacana com a pessoa, para quando chegar 80 anos, olha, eu quero que você saiba que foi muito legal viver com você, foi muito bacana, você foi uma companheira maravilhosa, você foi um companheiro bacana, e não ficar um de um tronco para o outro, é uma coisa assim, entendeu? Se sacrificando, cobrando, aí depois fica uma pessoa amarga, né? Isso é muito comum nas mulheres, né? E a gente saber que nós podemos e devemos estudar a vida como um todo, né? Porque existe depressão em bebês. Porque a educação ela deve começar no útero. Um bebê ser acolhido, ser bem recebido, ele participa, o espírito, ele capta todo o estado emocional quando ele está reencarnando, né? E quem diz isso hoje para nós é a medicina tradicional, desde a década de 60, 70. E o espiritismo já diz isso há muito tempo, né? A medicina diz, olha só, que o bebê participa dos estados emocionais da mãe, que auxiliam a modelar seu comportamento e sua personalidade. Então a gente tem que ver as nossas reminiscências, entender a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Chico Xavier tem uma história para encerrar, né? Que ele disse que uma senhora foi a ele, que tinha 10 filhas, e todas casadas, e nenhuma dava um telefonema para a mãe. Aí ela foi lá e disse, Chico, porque aí Chico, olha minha irmã, você sabe, os jovens eles são, né, desse jeito. Não, você sabe porque eu quero a verdade. Aí Chico disse, olha, porque na encarnação passada você foi dona de bordel e você aliciou todas essas jovens com promessa de emprego e elas se desvirtuaram, né, na prostituição. Então elas têm uma mágoa profunda. Aproveite agora essa encarnação e vá visitar suas filhas, vá conversar com elas, procure por elas para ver se elas lhe perdoam. Olha aí, né? A outra foi procurar Divaldo, porque a menina tinha uns 5 anos de idade e não suportava a mãe. Aí a mãe foi perguntar lá a Divaldo se era inimiga dela de vidas passadas. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles disse que não, que na hora que a menininha nasceu, ela queria um menino, ela não queria uma menininha. Então ela disse, ela verbalizou a decepção, a frustração, eu não